Olá a todos, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana. A ideia da competição não tem lugar no reino do céu. Na matemática do reino de Deus, não é quem chega primeiro, não é quem trabalha mais, quem se esforça mais, quem faz mais que é melhor recompensado. Veja que na parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, Jesus afirma que o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação e continua contratando ao longo do dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 horas. O dono continuou recrutando novos trabalhadores para sua plantação. E diz o texto que no final do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A reclamação dos que foram contratados primeiro não era pelo valor em si do que haviam recebido, mas porque aqueles que trabalharam menos receberam o mesmo salário. Como haviam trabalhado mais, eles pensavam que mereciam receber mais. E o dono da vinha não foi injusto, com eles, com os trabalhadores, com aqueles que trabalharam mais, pois pagou o que tinha sido combinado. E foi generoso com os outros, que trabalharam menos, pagando igualmente a todos. Veja que nesta parábola, Jesus ele nos mostra que a matemática do reino do céu é diferente da nossa. Pois na equação de Deus aparecem alguns termos, como generosidade, misericórdia, bondade, graça, que alteram significativamente o resultado que nós entendemos que é justo. Assim como aqueles trabalhadores, muitos de nós acreditamos que o que recebemos de Deus deve ser proporcional ao nosso esforço, aquilo que nós fazemos para Ele. Assim, estes pensam que aqueles que, por exemplo, vão na igreja todos os dias merecem serem mais abençoados que aqueles que vão só eventualmente. Que aqueles que doam mais dinheiro devem receber mais bênçãos que aqueles que dão menos. Que aqueles que oram mais merecem receber mais milagres que aqueles que oram menos. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Segundo a mensagem do Evangelho, nós somos todos alcançados pela mesma graça, pela mesma misericórdia de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos todos amados incondicionalmente, somos todos abençoados igualmente em Jesus, independentemente das nossas obras de justiça. Na matemática do reino de Deus, não se sustenta a afirmação de que quem serve mais, quem se esforça mais, quem sacrifica mais, quem ora mais, quem tem mais fé, recebe mais de Deus. Veja, por exemplo,
que Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, ele diz, né, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Mateus 6, capítulo 6, versículos 7 a 8. Ou seja, não é pelo tempo, né, pelo tamanho da sua oração que Deus vai te ouvir, mas pela sua graça, misericórdia e bondade que Ele nos ouve e nos socorre. Em Lucas capítulo 17, versículos 5 a 6, quando seus discípulos pedem para Ele aumentar a fé deles, Jesus responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em outras palavras, não importa o tamanho da sua fé, né? Pois mesmo se sua fé for tão pequena como o grão de mostarda, você poderá fazer coisas extraordinárias, né? O que importa é se você tem ou não fé, né? Se você crê ou não em Deus, em Jesus Cristo. Como afirma o pregador, Jesus nos chama para uma relação afetiva com Deus Pai, né? E não para uma relação mecânica, não para uma transação econômica de barganha, né? Não para uma relação sacrificial com Deus, onde eu ofereço isso e Deus me dá aquilo, eu me sacrifico e Deus me abençoa. Na verdade, nós somos chamados a uma relação em que Deus se torna o nosso Pai amoroso, né? Que nos ama e nos abençoa incondicionalmente. Portanto, em Cristo nós somos livres para servir a Deus. Não precisamos fazer as coisas para receber algo em troca, né? Podemos fazer tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus.